O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boz, cuja mãe era Raabe. Boz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúd, Abiúd gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio na Babilônia 14, e do exílio na Babilônia até Cristo 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Caríssimas irmãs, caros fiéis, essas leituras de hoje, à primeira vista um pouco estéreis, vamos dizer assim, são de uma profundidade muito grande e muito apropriada para abrir, como eu dizia no início da Santa Missa, essa semana do Natal. Ouvimos na primeira leitura uma profecia de Jacó, uma profecia misteriosa desse patriarca, que exalta a superioridade de um dos seus filhos sobre os seus outros irmãos deste. Jacó fala da superioridade do seu filho Judá sobre os outros. E por que superioridade? Porque esse Judá vai ser aquele ancestral, aquela casa. Cada filho de Jacó deu origem a uma tribo que formavam juntas o povo de Israel. E portanto esse Judá, dessa tribo de Judá, não sairá a semelhança, o texto bíblico usa a figura do leão, né? A semelhança de um leão que tem a força, não chamado rei dos animais hoje, né? Mas esse leão que pelo cetro, símbolo do poder de um rei, e pela autoridade, como nós ouvimos aqui, o cetro não será tirado de Judá, nem o bastão de comando dentre os seus pés. Portanto, de Judá, dessa tribo, sairá alguém que, como um leão, com um cetro, com poder, com autoridade,
vai exercer sobre as outras tribos do povo de Israel, sobre os seus inimigos, o poder. É óbvio que isso aqui, para quem conhece um pouquinho a história da salvação, a história bíblica, nós estamos vendo uma referência à monarquia davídica. Davi, né, dessa tribo, e que recebe essa dinastia o cetro do ungido, do Cristo, o ungido do Senhor, que trará a salvação esperada. Esse rei ideal, que essa profecia de Jacó fala, vai aparecer, nós sabemos, no Messias, no ungido, de que fala o Apocalipse, né? Venceu o leão da tribo de Judá, ele venceu. O leão da tribo de Judá é Jesus, é Davi, é Jesus. Não, Jesus cumpre essa profecia em plenitude. Todos os outros antes dele foram figuras. E no Evangelho, que está ligado também a essa leitura, vamos ver por quê, temos a narração das origens humanas de Jesus, da genealogia de Jesus, que começa em Abraão, passa por Davi e vem até José. E termina de modo muito bonito, porque se vocês prestaram atenção, fala, não, José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Jesus nasceu de Maria, não de José. José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. O texto é muito claro. Não diz que Jesus nasceu de José. Os outros, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias, seus irmãos, todos geraram. José não gerou Jesus. Ele era esposo de Maria, ela que foi a mãe de Jesus. Porque Jesus nasceu de Maria Virgem. E, portanto, essa genealogia, o evangelista, como ele mesmo fala no final do texto que nós ouvimos, ele divide em 3 partes. Desde Abraão, 1800 anos antes de Jesus, até Davi, 1000 anos antes de Jesus, mais ou menos, e até o exílio da Babilônia, quase 700 anos antes de Jesus. 3 etapas, até chegar a Jesus Cristo. E apesar, vamos dizer assim, dessa monotonia desses dias, para que o padre está dizendo esse nome todo? Dizia só já Abraão, Davi, José, precisava dizer todos esses ancestrais de Jesus. Mas isso é muito importante, meus irmãos, porque apesar dessa monotonia, dessa sucessão de nomes que nós ouvimos, esse texto, mais do que uma importância histórica, tem uma importância teológica para nós, quer dizer, para a nossa fé, para o nosso saber, nosso conhecer Deus, conhecer a história da nossa salvação. E essa importância teológica desse texto é porque ele nos oferece uma genealogia, os ancestrais de Jesus, e não é uma genealogia, vamos dizer assim, só de personagens grandiosos, maravilhosos. Isso é muito útil para nós. Às vezes nós vamos vasculhar o passado da nossa família, né? Queremos saber quem foram nossos avós, nossos tataravós, nossos tios, né? E a gente começa a encontrar algumas coisas que não são muito bonitas, não. E aí a gente meio que desiste, não? Eu estava falando com um primo meu que queríamos escrever a história da nossa família. Quando eu cheguei nos personagens lá, que eu não gostei muito, eu falei, é melhor a gente deixar isso aqui muito mesmo, né? Vamos ficar só com quem nós conhecemos, não vamos mexer muito no passado. A genealogia de Jesus também é assim. Se vocês depois em casa pegam esse texto, tem 4 mulheres que aparecem aqui, nessa genealogia. Não? E Davi, o próprio Davi, que cometeu crime, adúltero, era rei, fez isso. Estrangeiras que entraram que não eram judias, como Ruth, que era moabita, não? Prostituta, que entrou aqui na genealogia de Jesus.
vocês forem ver essa história, vocês vão ver que cometeu incesto com o sogro dela. Não é uma história da salvação toda com uma moldura linda, dourada. É uma história, uma genealogia da miséria humana também aqui. E Jesus descende dessa gente. Jesus descende dessas pessoas. Por isso o evangelista enumera todos esses nomes aqui para nós, para que nós saibamos de onde Jesus veio. Que essa história de Jesus não caiu aí de paraquedas. Não, Jesus foi preparado. A vinda do Messias, desse menino, foi preparada. Como nós temos que preparar na nossa vida, essa semana, a vinda de Jesus no Natal. Senão o Natal passa por nós e nós nem percebemos. Vamos ficar esperando o outro do ano que vem. Não, a história da salvação preparou a vinda de Jesus. Não, as promessas que os profetas fizeram se cumprem em Jesus. Jesus confirma essas promessas. Ele é o descendente de Abraão, ele é o descendente de Davi. Ele possui a bênção, a glória dos seus antepassados. O plano de Deus foi longamente preparado. Essa genealogia quer mostrar isso. Cristo veio na plenitude dos tempos. É outra coisa estranha isso para nós. Que plenitude dos tempos era essa? Não, a gente pode imaginar que estava tudo bonito, tudo em paz, tudo maravilhoso, tudo certinho. Era uma plenitude dos tempos como nós estamos vivendo hoje. A gente tem até medo de pensar no futuro. O que vem por aí? Como vai ser a nossa vida ano que vem? O que será da vida dos nossos filhos? Como eles viverão? Foi nessa plenitude do tempo que Jesus veio. Uma plenitude dos tempos, à primeira vista, desconcerta a gente. Não é esse tempo pleno como nós poderíamos imaginar. O tempo que esperaríamos tudo de bom. O lugar do nascimento de Jesus é uma aldeia. Não é a principal cidade do Império Romano, que é Roma. Jesus é da descendência de Davi, como a genealogia anuncia aqui, mas José é um carpinteiro. Que descendente de Davi é esse? É um carpinteiro que não tem onde ficar com a mulher dele, grávida, que estava para dar à luz, que tem que fugir depois para o Egito para proteger o filho dele da morte. Que plenitude dos tempos é essa, meus irmãos? Deus, no entanto, é o Deus do impossível. E os planos de Deus, a vontade de Deus, ela se realiza quando ninguém pode imaginar. Como nós não podemos imaginar? Deus usa até os nossos inimigos para que a vontade dele seja feita. Até o nosso pecado, até a nossa miséria, para que a vontade dele seja feita em nossa vida e na história da humanidade. Por isso essa profecia de Jacó, que nós ouvimos hoje na primeira leitura, que fala desse cetro de Judá, esse leãozinho de Judá, que é um dominador, mas um dominador diferente, muito diferente dos dominadores desse mundo. Jacó diz que os filhos dele se inclinarão diante desse leãozinho, diante dessa autoridade desse leãozinho. Portanto, Judá, esse filho de Jacó, Jesus, que é tem essa ascendência dessa tribo, é o elo que liga hoje essa primeira leitura com o nosso texto do Evangelho. Cristo é filho de Judá. Ele é o segundo Adão. Ele entra na história da humanidade, na história humana, uma história, como nós falamos aqui nessa genealogia, marcada não só por coisas grandiosas, mas uma história marcada pelo pecado, pela nossa miséria, pelo sofrimento, pela morte, por causa da desobediência do primeiro Adão. Então Jesus, ele vem como segundo Adão, não para punir a humanidade,
Jesus vem nesse Natal para transformar, para nos reconduzir àquela harmonia da amizade perdida com Deus, aquela aliança perdida com Deus. Nós não temos mais que nos esconder de Deus, como fizeram Adão e Eva. Nós queremos ouvir a Deus, estamos ouvindo a Deus. E não vamos ter medo de Deus, porque Jesus veio para nos unir, Jesus veio para restaurar entre Deus e nós essa aliança, essa amizade, esse amor. Toda a história de Israel é, portanto, um testemunho, um anúncio dessa vinda de um Redentor, que a humanidade esperou, que a promessa disse que seria cumprida, que viria. Como dizia Santo Agostinho, toda a lei, todo o Antigo Testamento está grávido de Deus. Está grávido de Deus. Nossa vida também, meus irmãos, está grávida de Deus, se podemos dizer assim. Portanto, em Jesus, Deus, Ele se faz um Deus conosco. Mas mais do que Deus conosco, junto de nós, Ele faz um Deus para nós, que se doa, que se oferece a cada um de nós. Apesar das nossas infidelidades, apesar do nosso pecado, apesar do nosso acolhimento às vezes tão fraco. Hoje, a palavra de Deus quer dizer para nós, meus irmãos, que nós fazemos parte dessa história. Uma história gloriosa, uma história triste, uma história de misérias, uma história de pecado também. Mas há um fio de ouro que desde o início está passando de personagem em personagem, de pessoa a pessoa, de povo a povo, de tempo a tempo. E muitas vezes nós queremos quebrar esse fio, não queremos fazer parte disso. Jesus vem então no Natal para nos ligar a Deus, para nos aproximar do coração do nosso Deus. Tão bonita essa coleta da missa de hoje, não? Que Jesus veio se tomar a nossa vida, fazer um de nós, para que nós pudéssemos participar da vida dele, da vida de Deus. É isso que é o Natal. É Jesus que assume a nossa carne, para que nós possamos participar da vida de Deus, da vida de Deus. Portanto, Jesus conhece, meus irmãos, as nossas fragilidades, fragilidade do espírito humano. Ele sabe compreender e perdoar as nossas fraquezas, mas Ele espera a conversão do nosso coração, o reconhecimento daquele a quem pertence toda a realeza, a quem todos os povos devem obediência, fidelidade, amor. Nós também temos que nos colocar sob o cetro desse leãozinho de Judá. Nós também somos chamados a participar desse reinado, dessa autoridade do leão de Judá. Cristo, Ele é a palavra, o verbo eterno de Deus. Ele assumiu a nossa carne, dessa estirpe de Davi, fez-se próximo a todos nós, por nossa humanidade que Ele assumiu. Ele ergueu sua casa, sua tenda entre os homens, tornou-se um conosco, Ele nos conduz. Nosso Pai São Bento tem tão claro isso, né? Seguindo o Evangelho, diz lá no prólogo. O Evangelho é Jesus, né? Perducatum Evangelho, né? São Bento lá no capítulo 72, todos juntos, todas juntas, guiadas pelo Cristo, né? Nos pariter ad vitam aeternam perducat, nos leva para a vida eterna, juntas, não separadas, juntas, para a vida eterna. Por isso Jesus se fez em tudo igual a nós, com as nossas fragilidades, com os nossos sofrimentos, exceto o pecado. O pecado foi escolha nossa, o primeiro Adão. Por isso nós gememos e sofremos por ele até hoje.
Jesus carregou, no entanto, esses pecados sobre ele. Ele se ofereceu em sacrifício pelos nossos pecados, para perdoar os pecados dos seus ancestrais e os nossos, que viemos depois dele. Assim, meus irmãos, ele alcançou a vitória, venceu o leão da tribo de Judá, como diz o Apocalipse, o rebento da dinastia de Davi. Mas esse vencedor, meus irmãos, esse é o cordeiro imolado aqui no altar dentro de instantes. Não é um leão que devora a sua presa. Esse leão de Judá é o vencedor, mas a sua vitória não é obtida da maneira que os homens imaginam, a maneira humana. Ele vence com a entrega, com a oferta, com o sacrifício de si mesmo. E a sua vitória continua a realizar-se aqui, no altar. Cristo, com o seu lado aberto, com o seu coração trespassado, ele continua a nos atrair a ele. Ele é, na verdade, esse vencedor prometido, ele que vem da tribo de Judá. Vamos pedir então ao Senhor que ele nos ensine isso, que ele nos dê essa sabedoria do alto, para que nós possamos entender esse mistério, entrar dentro desse mistério, melhor dizendo, que nós possamos ser envolvidos por esse mistério do Natal. Que Nossa Senhora e São José nos ajudem, nos ensinem na humildade deles, na simplicidade deles, a esperar a vinda do nosso Messias, do nosso Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.